Política na veia. O tema de hoje é muito delicado, mas a gente debate todos os assuntos aqui. Você concorda com a política de cancelamento? Há poucos dias, o jogador de vôlei Maurício Souza foi demitido do Minas Tênis Clube após falas supostamente homofóbicas. O jogador Maurício Souza foi vítima de cancelamento, na sua opinião, Fred? Rafael, acho que não tem outra palavra para ser utilizada aí, não. Foi sim vítima do cancelamento, um cancelamento vil, uma perseguição aos seus valores, infelizmente, justamente porque ele emitiu uma opinião que vai contra o modus pensante, né, que vai contra o pensamento e a imposição de pensamento que a militância LGBT tenta impor para o cidadão. O que é que ele fez demais ali? A única coisa que ele fez foi pegar uma foto de uma revista em quadrinhos, onde tinha a foto de dois homens se beijando, uma revista destinada a crianças, e falar, olha, não concordo com isso aqui. Ele não impediu um gay de ter emprego, ele não disse que a gente tem que matar LGBTs, a gente não disse que a gente tem que segregar LGBTs, impedir LGBT de ter acesso ao hospital, impedir LGBT de sair na rua. Ele falou, eu não concordo com isso aqui. Eles são minoria, a verdade é essa, e aqui eu sempre faço a distinção, eu faço a distinção entre militância e indivíduo LGBT. Então, quem é o responsável por essa perseguição é a militância, não é o indivíduo. O indivíduo LGBT, muitos deles não concordam nem um pouco com essas atitudes da militância. Mas a militância, infelizmente, ela tem muita força, tem força nos departamentos de marketing. Hoje está na moda essa ideia de liberdade de expressão, que ela seja um salvo-conduto para as pessoas poderem expressar o que quiser, acima do bom senso e do respeito à lei. Ele tem que respeitar a lei. Hoje existe a criminalização da homofobia, da LGBTfobia. E o que ele fez, a crítica que ele fez de forma, pode até parecer que seja velada, colocar uma maquiagem ali para tentar confundir as pessoas, o que ele fez foi crime. E não é só a militância LGBT que está cobrando. Empresa nenhuma quer estar envolvida, gente, em situação de crime de homofobia ou de LGBTfobia. Então, o que aconteceu com ele é o cancelamento, nada mais é culpa do que ele falou, e é crime, sim. Temos liberdade de expressão até onde existe um limite para tudo. Mas infelizmente esse posicionamento, e mais uma vez a gente retorna ao que a gente falou no programa passado, onde o STF determinou que homofobia e racismo se equiparam, sem antes definir o que é homofobia. Então a homofobia, hoje em dia, ela é o quê? O que a militância LGBT decida que seja homofobia. Por exemplo, o Lula chamar a cidade de Pelotas de exportadora de viado, não é homofobia. O Lula não vai ser cancelado pela militância LGBT nunca na vida. E provavelmente você vai ver muito militante LGBT beijando a mão do Lula. Agora, o Maurício Souza mostrar um desenho e falar que ele não concorda com aquilo, e ele não fez nenhum tipo de segregação ou discriminação. Ele disse que ele não concorda. Você não concorda, é o problema dele. Ele não compra revista, não dá a revista para o filho dele, não dá a revista para os amigos do filho dele. Mas é problema dele. Ele Fred, concorda deixa ou eu não. pegar esse ponto. Essa declaração do Lula, ela foi homofóbica? Mas mesmo assim, dada uma declaração, você pode voltar atrás e reconhecer o erro. Não, isso não é, o Maurício, em momento algum, quis reconhecer o erro. O Lula foi homofóbico naquela declaração? O conceito é o seguinte, a pessoa que está tentando acolher os LGBTs, ele procura melhorar. Às vezes pode cometer uma falha aqui ou acolá numa fala. Ele foi homofóbico nessa declaração? Eu não conheço a declaração, eu queria ter Mas conhecimento vamos lá da então, declaração. ele disse que a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, exporta viados. Essa declaração é homofóbica? É homofóbica. Lula foi homofóbico? É homofóbica, sim. E ele deve ter corrigido, provavelmente. Não, mas porque não é correção, a militância isso é crime. que existe no Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu trabalho, que eu milito, tem um setorial e uma secretaria que busca compreender, junto com o partido, que os problemas da sociedade também estão dentro do partido. Homofobia existe em todos os partidos, no PT também existe. Mas a gente procura instruir, conversar, dialogar para que isso não ocorra. O presidente Lula, o Obama, quem quer que seja, pode cometer homofobia, mas vai ter que pagar pelas suas falas, pedir Mas desculpa, o Lula não pagou. reconhecer que O Lula errou. não pagou. Quantas vezes a gente não erra e reconhece? Não, O fato de não reconhecer é que gera ainda mais o cancelamento da pessoa. Mas se é crime, o fato dele reconhecer que errou, coisa que, aliás, ele nunca fez, e eu nunca vi nenhum membro do PT o criticar publicamente, principalmente os membros mais importantes, nunca vi nenhum membro do PT criticar o Lula publicamente por sua declaração sobre Pelotas. O simples fato dele reconhecer que errou não extingue o crime. Lula chamou feministas do PT de mulheres do grelo duro. Essa declaração é homofóbica? Essa foi recente, Eu não hein? reconheço a declaração, a Mas fonte da você acredita em mim? Você não conhece nada, a declaração com a Você fonte não conhece a declaração do cara mais importante do seu confiável, partido. é uma declaração.
Homofóbica. Sim. Lula, então, foi homofóbico nessas duas situações. Se a declaração misógina, na verdade, se a declaração existir mesmo, não, eu não conheço a existe. fonte. Você pode acreditar no jornalista que vos fala. Essa declaração existiu. Foi ele que falou. Olha, existe áudio a respeito disso. Foi homofóbica? Se existe, com certeza. Mas é o que eu estou falando. Mas você acredita em mim? Acredito. Estou tentando... Então existe. É que a fonte for segura. A fonte, o Globo, o UOL, a Folha de São Paulo, todos os grandes veículos de comunicação reproduziram essa fala, né? Então, estou te citando aqui todas essas fontes também. Mas vamos lá, então. Foi homofóbica, então, a declaração? Sim, tem muitas falas que são homofóbicas. Então, vamos lá. O duplo pensar e o duplo posicionamento da esquerda em relação às posições. Então, por exemplo, se o Maurício Souza foi homofóbico, como todo mundo colocou ele assim, toda a imprensa colocou ele assim, inclusive se você olhar as matérias da grande mídia, você vê que o crime ali já está configurado. Sem nenhuma pena, sem nenhuma determinação, sem nenhuma condenação, eles falam, por declarações homofóbicas, Maurício Souza foi expulso. Peraí, quem definiu que a declaração é homofóbica, a não ser a militância LGBT, que aparentemente tem a prerrogativa para isso, é a única que tem a prerrogativa na sociedade? Ninguém. É que a declaração dele não foi homofóbica. A mesma forma que essa fala do Lula sobre Pelotas, falando que Pelotas é exportador de viado, foi feita num contexto de piada. O cara tá lá nos bastidores arrumando. Eu não acho que o Lula tem que ir pra cadeia para isso. Isso realmente foi uma piada dele. O que eu tô criticando aqui é que essa fala do Lula é 1 milhão de vezes mais grave do que o posicionamento do Maurício. E mesmo assim, quem a esquerda quer cancelar é justamente o Maurício. Então esse duplo pensar, ele não pode existir. Você não pode tratar seus inimigos de um jeito e seus adversários de outro. Isso, Daniel, realmente você está no partido errado, cara. Por todos os padrões que a esquerda adota, o líder maior do seu partido, o Lula, ele é homofóbico, ele é misógino, ele é preconceituoso. E não só isso, durante os anos de governo do PT, como a gente trouxe aqui no último programa, o número de homossexuais de LGBTs mortos triplicou. O número de LGBTs mortos só caiu no governo Bolsonaro, 22% no primeiro ano, 26% no segundo. Então, assim, por mais que você tenha a boa intenção, eu acho que você realmente está no partido errado. O PT e a esquerda em geral, eles não atuam para proteger aquelas militâncias, eles atuam para utilizar aquelas militâncias como seus braços políticos. E é justamente aí que entra a cultura do cancelamento. Porque a cultura do cancelamento ela é utilizada para a militância como dominação social. A partir de agora, o seu adversário, aquele que pode te criticar, que pode falar que você está errado nas suas coisas, ele tem que ficar o tempo inteiro com medo de responder por homofobia, que equivale ao racismo, que é um crime imprescritível. Então, esse é o poder que a militância LGBT, militância racial e o feminismo, de certa forma, também tem sobre a população brasileira. Você não está autorizado a discordar desses movimentos, por mais hipócritas que eles sejam, em relação à forma como eles se comportam com os amigos deles. Não só o Lula chamou a cidade de Pelotas exportadora de viado e nunca foi punido ou repreendido, como o ator José de Abreu cuspiu na cara de uma mulher que estava jantando. E você nunca viu nenhum daqueles lacradores da Globo criticar ele por isso. Ele manteve o emprego dele na Globo. Por que o Maurício Souza não manteve o emprego dele no time de futebol por uma simples crítica onde ele não cuspiu na cara de ninguém, não discriminou ninguém, não disse que ninguém tinha que perder o emprego, simplesmente disse que não concorda? Para mim, isso aí é onde a cultura do cancelamento erra, cara. Para mim, isso é onde ela erra. Essa questão de falar que não sofreu crítica, sofre sim, gente. Vamos ser leviano de colocar aqui... Mas não críticas que destroem a carreira dele, não críticas que destroem a vida dele, como destruíram a vida do Maurício. Ou de direita, sofre crítica sim. Não, mas não a destrói, crítica, não, o ponto do debate, que é o cancelamento, todos vão sofrer consequências pelas suas falas, que eu falei lá no início. Nem todos. Entenderam? Lula não sofreu consequências. E outra questão, e agora procurar corrigir, procurar rever, procurar se desculpar com a sociedade de uma fala errônea. Você não tem que se desculpar por uma opinião. Bolsonaro fala maricas. E em momento algum ele pede desculpa pelo que ele falou. Não tem que pedir. E aí você fala que ele não é preconceituoso. Sim, ele teve uma fala preconceituosa, diferente de ação preconceituosa. O que é que vocês querem colocar? O Lula é homofóbico? Não, foi uma fala infeliz. Mas o governo dele matou LGBTs. Isso para mim é o maior exemplo de preconceito. E o Bolsonaro não se é diferente? Desculpa. Ele não se desculpa. Mas ele comete os erros. Maricas é um dos que eu estou colocando aqui, que todo mundo sabe que tem vários preconceitos. E o Bolsonaro criticou homossexuais que se beijam em público. Ele disse que
Isso não pode acontecer. Criticou o exagero, né? Na minha opinião, na verdade, isso aí ele está errado. Mas, de qualquer forma, não é uma atuação dele, não é uma política pública do governo Bolsonaro de impedir homossexuais que se beijem em público. Está então, errado e não se desculpa e é preconceituoso nos seus atos. Eu não acho que seja preconceituoso. E mesmo assim, se for do certo termo preconceituoso, é mais uma subjetividade de quem está escutando. Por exemplo, eu já vi muito LGBT dizer que as falas do Bolsonaro não são preconceituosas. Já vi muito militante dizer que são. Então, você precisa realmente definir em lei e não equiparar o racismo, como o STF fez, e largar para a subjetividade do magistrado depois, decidir o que é preconceituoso ou não. E não só isso, a subjetividade do magistrado geralmente é quando já está lá na fase de julgamento do crime. Hoje em dia a gente tem a subjetividade da militância LGBT, e é justamente por isso que o José de Abreu não sofreu nenhuma reprimenda por cuspir no rosto de uma mulher, e o próprio Ciro Gomes também, que na verdade o Ciro Gomes é até atacado porque ele não é muito alinhado ao PT, mas o Ciro Gomes chamou um vereador no Rio de Janeiro de capitão do mato. E ele não foi atacado pela maioria da esquerda, não foi cancelado pela esquerda como racista. Imagina o Bolsonaro chamando alguém de capitão do mato. E o Bolsonaro, assim, a questão dele é muito mais, assim, de um traço de personalidade, de humor, assim, do que uma pessoa efetivamente racista, uma pessoa efetivamente homofóbica. Há homossexuais que frequentam a casa dele, ele tem muitos amigos negros, as políticas dele estão salvando a vida, tanto dos negros quanto dos LGBTs. Então, assim, entre um presidente que fala bonitinho, entre um presidente que faz questão de ser lacrador o tempo inteiro, mas triplica o número de LGBTs mortos, e um presidente que supostamente está o tempo inteiro falando frases preconceituosas, mas salva a vida de LGBTs, eu fico com a segunda opção. De repente, alguém dá uma declaração, uma celebridade, um artista, e no outro dia, ou no mesmo instante, perde milhares, centenas de milhares ou até milhões de seguidores nas redes sociais. Isso aconteceu com a Xuxa, que criticou o presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, é cancelamento? É um cancelamento. A Xuxa foi vítima disso? Ela emite uma opinião, aí é uma opinião, não é um preconceito. Nós estamos tratando de uma opinião, ela gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro. E aí ela sofre um cancelamento por quem não gosta do Lula, não gosta de Bolsonaro. Entendeu? Mas Bolsonaro falou, inclusive ela pediu, na verdade ela solicitou, olha, você acompanha o Bolsonaro, não me siga. Então, na minha opinião, isso não é um cancelamento, isso é mais uma questão de movimentação do apoio, né? Então, as pessoas que identificavam ela ali como uma pessoa ou apolítica ou que apoiava o Bolsonaro, as pessoas saíram de lá. Isso, para mim, não é cancelamento, é uma opinião. Ela não sofreu nada que ela não tenha pedido para sofrer. Ela se autocancelou. No meu a perspectiva minha eu concordo ela se autocancelou. Olha, cancelo essas pessoas. Mas a questão da cultura do cancelamento é como ela é utilizada como arma, como essa bomba atômica social, onde você vai destruir a pessoa, onde você vai pegar aquela pessoa e falar, você não pode, você não tem mais o direito de existir por causa disso aqui que você... Quando a Fiat foi lá e pôs a pressão para que o Maurício fosse retirado, a Fiat sofreu críticas, porque a população percebeu que era uma empresa gigantesca se voltando contra uma pessoa que tinha dado uma opinião que não tinha nada de homofobia ali, e as redes dele foram de 200 mil para 1.500.000 pessoas, 1.500.000 seguidores. Então, Fiat, parabéns, o seu departamento de marketing que deu essa ideia para vocês aí, são 1.200.000 pessoas que passaram a seguir o Maurício que nunca mais vão comprar carros Fiat. O que mata pessoas comprovadamente são governos de esquerda. O que mata LGBTs comprovadamente são governos de esquerda, e esses dados estão aqui, não deixam mentir. Discordo totalmente. Que você fala que governo de esquerda mata LGBT. Mata, cara. No governo Lula, foi o governo que iniciou políticas públicas para combater a homofobia. Foi o governo que colocou os LGBTs também nos espaços de poder para poder falar. Olha, eu acho que essa questão eu não faço essa crítica ao PT também, não. Não acho que você tem que tentar diversificar o seu portfólio ali, porque muitas vezes, talvez, um militante LGBT lá não vai fazer pelos LGBTs o que uma pessoa que não é LGBT faria. Você tem que colocar a pessoa lá pela competência. Então, não é uma crítica que eu pretendo fazer ao PT, assim como eu não pretendo fazer ao Bolsonaro. Sérgio Reis foi cancelado? O Sérgio Reis foi vítima de um Estado autoritário implementado pela elite do judiciário, né? Não é uma questão de cancelamentos, aí são pessoas que têm muito poder excessivo. A gente viu que os ministros da STF têm um poder muito maior do que a gente podia imaginar, e eles só não exerciam esse poder porque antigamente, obviamente, os presidentes que estavam lá não os incomodavam, né? Mas depois que entra um presidente lá que incomoda o status quo do sistema, aí a gente viu que realmente você não está autorizado a se posicionar de acordo com seus valores, não está autorizado a ser um apoiador do presidente Bolsonaro. O Sérgio Reis não foi cancelado, ele foi um perseguido político. Não Sérgio é questão Reis só de ser apoiador do Bolsonaro. É a questão do ataque ao STF, às instituições democráticas. Isso aí é grave, é crime. Todo mundo sabe muito bem.
E aí a sociedade está de olho em quem priva pela democracia. O MST invadiu o Ministério da Economia. O MST invadiu quem tem o Congresso. autonomia para discutir Você o que, tá que vai entendendo a acontecer diferença? com o STF Não, ou olha, não, mais uma vez a diferença no é o tratamento. Congresso Nacional. Não, Daniel, tá errado. Numa possibilidade de chamar, por exemplo, Tá uma errado. Constituição para mudar a estrutura, aí sim nós temos que debater, falar como que a gente quer, se posicionar. Mas num conceito que já está tudo pronto, a Constituição está aí, nós temos o dever de respeitar a Constituição e não atacar as instituições. Vamos falar das instituições, então. O Sérgio Reis solicitou uma greve de caminhoneiros, pediu uma greve de caminhoneiros como pré-requisito para que os ministros do Supremo Tribunal sofressem impeachment. Ok? Atacou a instituição. Se esse é o padrão de ataque às instituições, MST invadiu e pichou o Ministério da Economia. MST invadiu e pichou o Congresso. Artistas de esquerda fizeram uma demonstração onde eles jogam bola com a cabeça do presidente. Então, se a gente vai estabelecer que você pediu impeachment de ministro é ataque à democracia, o que é jogar bola com a cabeça do presidente? Ataque à democracia também? Por que essas pessoas não estão presas? Meu querido, ninguém falou que vai derrubar ou matar o presidente. Não é, mas você está jogando bola com a cabeça dele, qual é a mensagem que você está passando? Não tem nada a ver. Tá errado, Daniel, tá totalmente errado. errado. Você sabe que tá errado, Daniel, porque infelizmente quando você sabe. convoca o povo para derrubar a instituição, fala, vamos derrubar o STF, isso aqui não está correto. Quantas vezes já fizeram isso com o Bolsonaro? Ele não só foi perseguido, ele foi esfaqueado por um militante de esquerda. Toda essa narrativa de ódio que a esquerda vem perpetrando contra o Bolsonaro durante toda aquela campanha, culminou com ele sendo esfaqueado por um militante de esquerda. E agora, a mesma forma se transfere para os seus apoiadores. Então, há essa perseguição hoje em dia, e mais uma vez o duplo pensar, a subjetividade. Para os meus amigos, o rigor da lei. Para os meus amigos, os benefícios. Para os meus inimigos, o rigor da lei. Então, se a gente acha que você pedir a destituição de ministro do STF é um ataque à democracia, se você está jogando bola com a cabeça do presidente, é mais que um ataque à democracia. Você já solapou a democracia e você está utilizando a sua mentirosa, a sua falsa defesa da democracia para perseguir seus adversários políticos. Não, de forma alguma, gente. Nós estamos falando de STF, eu não estou falando de adversário político, não. Nós falando de STF, ele convocou as pessoas para manter o Bolsonaro e para quê? Para destituir ministro do STF. É ataque à instituição claramente, não, aquela questão que mais está virando ataque à instituição modinha do que é agora. feita a instituição da presidência da República. A liberdade de expressão, eu posso falar o que quero e atacar o que quiser. A instituição, aí, mais do que a instituição da presidência da República é atacada, mais do que o MST invadiu o Congresso, não tem, pessoal, não tem onde escapar por isso. Se você trata seus inimigos de um jeito com rigor da lei, você tem que dar o mesmo rigor da lei para os seus amigos. O Congresso é a casa do povo. E ali mas você não pode invadir, não. Lá tem os requisitos, tem os ritos processuais. Manifestar para defesa das suas questões. O STF também é a casa do povo. Sim, tudo é a casa do povo. A instituição da presidência da República, tudo é o povo. Olá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E se ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva e acenda o sininho, porque aí você vai ser sempre notificado de novos vídeos. E não esquece de dar aquele joinha também, porque aí você dá uma força, o canal é pequeno e precisa do seu apoio, tá ok? E bora ver mais?